Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Nada Trivial. Hoje é dia de Neurociência na Veia, que é o nosso quadro onde a gente mergulha verticalmente nos meandros da neurociência, do funcionamento do sistema nervoso. Hoje o tema é incrível, porque nós vamos falar, dentro da série Neurociência e Comportamento, nós vamos falar do sistema nervoso autônomo. É o terceiro vídeo dessa série. Então, se você não assistiu os outros dois, eu te convido a assistir, porque definitivamente essas séries tendem a ter uma correlação de um vídeo com o outro. E eu já começo esse vídeo aqui puxando o tema do vídeo anterior, porque lá nós tratamos justamente sobre a questão dos movimentos que eram voluntários ou involuntários. E eu disse assim: bom, os movimentos voluntários são aqueles que estão relacionados a uma intencionalidade, uma volitude, buscam atingir um determinado objetivo, e os involuntários são aqueles que acontecem baseados principalmente em sistemas automáticos, que já vieram de fábrica prontos. E é muito comum a gente falar nesse outro sistema como, né, dentro do conjunto do sistema involuntário, dos comportamentos involuntários, a gente sabe muito sobre reflexos. Só que os reflexos que, por exemplo, você coloca a mão numa coisa quente, tira, você sofre contato com uma coisa pontiaguda, puxa, ou alguns reflexos que podem estar associados à criança pequitica, quando ela vai lá no neuropediatra, ele testa os reflexos, você já deve ter visto, né? Ele prende a mãozinha assim no. Já deve ter visto, pega no cabelo, pega no dedo, isso tudo é reflexo, tá? E tem a ver com o estímulo. Então, por definição, o movimento reflexo ele está associado a um estímulo. É necessário que aconteça um estímulo para que aquele movimento aconteça. Por isso, ele é reflexo àquilo. Mas tem um tipo de reflexo que é bem especial e que merece um vídeo só dedicado a ele, que são os reflexos autonômicos. Do que se trata? Se trata justamente do primeiro sistema efetor, primeiro sistema motor que se desenvolveu na evolução, que é aquele que controla as nossas vísceras, né? Por exemplo, a contração da bexiga, a contração e a dilatação dos vasos sanguíneos, a contração e a dilatação dos brônquios pulmonares, o movimento e o ritmo do coração, né? Batimentos e força do coração. Que mais? Glândulas, secreções de glândulas. Desde glândulas exócrinas, como é o caso da glândula salivar, que joga, né, os seus elementos para fora do sistema, e até mesmo algumas glândulas endócrinas, um pouco mais raro, né? Mas também vai se associar a esse controle. As funções gastrointestinais de uma forma geral, né? Toda a motilidade gastrointestinal, secreções gastrointestinais, né? E nesse contexto todo, você só precisa criar uma diferenciação para que você compreenda exatamente do que eu estou falando. Por exemplo, você pode dizer assim, mas eu consigo controlar a minha micção, a minha bexiga, ou eu consigo controlar a minha evacuação, o meu intestino grosso. Veja bem, você não controla a víscera, você controla um músculo chamado de esfíncter externo, que é feito de músculo estriado esquelético, a mesma musculatura do seu bíceps, do seu tríceps, esse músculo que está sujeito ao controle voluntário, e que está associado a você ser capaz de evacuar ou urinar quando for adequado. E por que né, pode ter um momento adequado? Você fala assim, não, mas adequação é uma questão humana, social, não tem nada a ver com a natureza? Super tem a ver com a natureza. Porque muitos animais que são presas, né, que são sujeitos a serem caçados, precisam cuidar dos seus excretas, né? Precisam fazer com que o seu xixi, o seu cocô, não fique assim, dando bandeira de onde ele está. Imagine um ratinho que durante todo o seu trajeto fosse pingando uma gotinha de urina no caminho, né? Ia ser a maior bandeira, a coisa mais fácil do mundo seria seguir a trilha de um animalzinho como esse. Então, o fato da gente acumular esses excretas e depois poder escolher o momento de liberá-los é bem típico daquele tipo de ideia que eu quis passar no vídeo anterior, desses comportamentos que são voluntários, mas que não requerem uma consciência formada para que essa volitude se manifeste, né? Mas o que eu realmente quero tratar nesse vídeo é sobre o controle desse tipo de musculatura que a gente chama de musculatura lisa.
né? Musculatura lisa, até pela própria estrutura anatômica, histológica do músculo, porque o músculo estriado, não dá para imaginar, ele tem umas estrias, porque todas as suas miofibrilas, né, actina, miosina, e se você não sabe nada sobre isso, esquece, porque isso não importa para o tema que a gente está falando agora, ele se organiza de forma a você ser capaz de observar essas estrias. Mas no músculo liso, não. O músculo liso não tem essa organização. As miofibrilas ficam de uma forma um pouco mais dispersa, um pouco mais caótica, vamos dizer assim. E aí você não consegue observar esse padrão anatômico ou histológico, né? Em microscopia, pegando o tecido para olhar de perto. Então, esse músculo liso, ele tem uma regulação completamente distinta do músculo estriado. O músculo estriado, especialmente o esquelético, porque no coração a gente vai ter uma exceção, o miocárdio, que é o músculo do coração, ele é estriado, mas ele é involuntário. Então, para toda regra tem uma exceção, acabamos de achar a exceção dessa regra que eu queria passar para vocês. Mas tanto o músculo estriado cardíaco quanto o músculo liso são organizados, ordenados por um controle involuntário. Não é inconsciente. Você já sabe a diferença entre essas duas coisas. Involuntário por quê? Porque não existe um objetivo a ser alcançado. Essa é uma resposta intrínseca do sistema aos estímulos do ambiente que ele está recebendo. Eu usei a palavra intrínseca por quê? Porque faz parte de estar vivo reagir daquela forma. Não tem nada a ver com adaptação, aprendizado, nem escolha de comportamento, está bem distante disso. É um modelo comportamental que permite a manutenção da vida, certo? E lá está ali nos primórdios, tanto que do ponto de vista cerebral, isso não vai passar, né, do tronco encefálico, tá bom? A gente vai ter alguns centros de regulação do sistema nervoso autônomo, que é essa parte do sistema que regula o músculo liso e o músculo estriado cardíaco, ali na região de bulbo e ponte, mas não vai passar disso, tá? Não vai ter estruturas localizadas, por exemplo, em áreas do diencéfalo, do telencéfalo, para você que assistiu a série todinha de neuroanatomia, sabe bem do que eu estou falando, os andares mais altos do sistema hierárquico, né, nervoso, não vai passar desse ponto. Tá? Então, ali no tronco encefálico, a gente vai ter alguns núcleos que podem vir a controlar e regular esse sistema nervoso autônomo, mas basicamente ele se constitui de dois modelos funcionais bastante estereotipados, né? Quase que, né, o yin e o yang dessa história, que você vai entender direitinho porque a gente vai tratar disso com cuidado agora. Muito bem, você já pode ter ouvido falar em sistema nervoso autônomo. E também já pode ter ouvido falar em sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. E eu quero aproveitar essa deixa para dizer que, além desses dois, o sistema nervoso entérico, o sistema nervoso lá do intestino, que muita gente fala, é o segundo cérebro, não sei o que lá, tarará, faz parte do sistema nervoso autônomo, tá? Então, guarda essa informação aí, que tem vídeo aqui no canal Nada Trivial que explica isso direitinho, né? Eu critiquei essa questão de será que é um segundo cérebro mesmo? Vou pedir para colocarem o cardzinho aqui para você rapidamente poder fazer essa discussão comigo por lá também. Mas só a título de você ir encaixando as peças, o sistema nervoso entérico também faz parte do sistema nervoso autônomo, é uma terceira porção do sistema nervoso autônomo. Mas eu quero me centrar nessas duas que eu citei, o simpático e o parasimpático. Muito bem. Simpático por quê? Porque ele é legal? Porque, não, simpático mais próximo de uma ideia de empatia, de percepção de necessidade. E o sistema nervoso autônomo simpático, ele tem como repertório comportamental todas aquelas atividades que permitem que aquele animal reaja a situações onde ele precisa aumentar o seu gasto de energia, aumentar a contração muscular, aumentar a capacidade reativa. E nós vamos chamar isso globalmente de respostas de luta ou fuga. E essa luta ou fuga, ela é originária de uma brincadeirinha, né, que os ingleses gostam muito de fazer, e que especialmente na medicina a gente vai encontrar vários desses tricks assim, que é fight or flight, quer dizer, lutar ou voar, né? E
para a gente é mais ou menos essa ideia. Se eu precisar de energia corporal, se eu precisar mais glicose, se eu precisar mobilizar forças, eu vou ativar o sistema nervoso autônomo simpático. Mas isso faz com que muitas pessoas acreditem que esse sistema só vai ser ativado em situações limítrofes, em situações graves. E você precisa compreender isso como um repertório comportamental. Por quê? Como o sistema é analógico, e você já teve a oportunidade de ver isso aqui também no Nada Trivial, ele consegue ativar em diferentes graus. Então, eu posso fazer uma ativação suave, uma ativação relativamente mais forte, assim sucessivamente até o máximo da ativação. E você sabe, né? Tem gente que fala assim, nossa, aquela pessoa, né? Mostrou uma força descomunal naquele momento e tal, não imaginava que ela fosse tão forte assim, porque naquele momento ela estava com uma ativação máxima do sistema simpático, o que garante fluxo sanguíneo total para os músculos, retirada de fluxo sanguíneo das vísceras, inclusive da periferia, a pessoa fica pálida, não fica? Quando no máximo ela fica pálida, que está nervosa, né? Então a sensação que a gente tem é que ela fica pálida porque está nervosa. Não, porque o sangue saiu da periferia e está sendo distribuído para músculos, para o coração, para o próprio cérebro, para que nós ganhemos uma atividade funcional mais robusta. Então, no frigir dos ovos, a gente pode detalhar, ele vai contrair tal músculo, vai relaxar aquele, vai... Mas o mais importante que você entenda é essa lógica funcional que neste nível, que é o nível do sistema nervoso autônomo, é meio isso ou aquilo. Então, primeiro veio no processo evolutivo esse sistema simpático, para aumentar a energia na necessidade. E na sequência, provavelmente numa sequência evolutiva, se desenvolveu um sistema que é o parasimpático. E por que a gente fala parasimpático? Porque ele está em paralelo ao simpático, modulando a atividade do simpático. Então, quando a atividade do simpático está muito elevada e é momento de relaxar, acabou o perigo, etc. e tal, o parasimpático entra em ação. E aí, nesse ritmo, a gente consegue regular a nossa atividade respiratória, porque os brônquios se adequam, né? A gente consegue regular a atividade cardíaca, dar uma bradicardia, diminui a força de contração cardíaca. A gente pode dispor de energia para o fluxo sanguíneo enteral, para os intestinos, aumentando a capacidade de fazer digestão. A gente aumenta as secreções. Então, são quase que duas situações antagônicas, mas não antagônicas do ponto de vista do que cada sistema faz em cada parte do corpo. Tipo, esse aqui relaxa, esse aqui contrai. Não é bem assim. É meio da funcionalidade. Então, olha que coisa interessante. Antes de que nós tivéssemos uma intencionalidade organizada, através dos elementos que eu vou passar para vocês muito fortemente a partir do próximo vídeo da série, o sistema nervoso autônomo já é uma forma, um manifesto de qual deve ser a tônica do comportamento do indivíduo naquele dado momento. Obviamente, quando a gente está falando de um sistema complexo, como um mamífero, uma ave, até mesmo um réptil, existem outras esferas funcionais que interagem com o sistema nervoso autônomo, trabalhando como se ele fosse assim uma marionete, né? Os fiozinhos que controlam o braço, os fiozinhos que controlam a perna, o corpinho da marionete. Mas quem controla os fiozinhos? Né? Então, todo mundo que puder conversar com o sistema nervoso autônomo vai poder mobilizar esse sistema de luta ou fuga, ou, no caso do parasimpático, de repouso e digestão, rest and digest, novamente um trocadilhozinho ali em inglês, né? E, para ajudar você a decorar, e essa dinâmica, fight or flight, rest and digest, é uma dinâmica quase de intencionalidade. Ainda não é uma intencionalidade, mas já está rezando, né, nessa cartilha de que nós precisamos atender às necessidades que o ambiente nos impõe. E essa é uma primeira possibilidade da gente ter essa dinâmica comportamental estruturada, ainda em níveis muito primitivos do desenvolvimento do sistema nervoso. Gostou de conhecer o sistema nervoso autônomo mais de perto? Eu poderia falar horas sobre esse sistema e, com certeza, se você tiver vontade de se aprofundar, sempre tem uma boa oportunidade no Instituto Conectomos, que é onde eu dou os meus cursos, né? Para que você possa fazer esse aprofundamento. Mas, por hora, eu gostaria mesmo de te deixar curioso e perceber
em você quando é que esses sistemas entram em ação, porque eles estão diretamente associados a ansiedade, estresse, sensação de mal-estar, náuseas, que podem ter, obviamente, um início emocional, porque o sistema emocional, a gente vai ter oportunidade de ver juntos, tem uma influência muito grande sobre o sistema nervoso autônomo. Gostou? Então deixa o like, né? Compartilha o vídeo com quem você acha que pode curtir. Não esquece de deixar seu comentário, se inscrever aqui no canal, não custa nada. E se você puder, contribui com o valeu, porque ó, tem gente demais por aqui ajudando a gente a produzir esse conteúdo. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo.